E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, antes de partir para o assunto do vídeo, eu gostaria de deixar aqui um contexto. Eu gosto mais de gravar vídeos e de falar sobre coisas que eu gosto. E então muitas vezes quando eu não gosto de um quadrinho, ele não aparece aqui no canal. Porém, dessa vez vai ter uma exceção. Eu, já deixando aqui o spoiler, não curti tanto este encadernado aqui com o crossover do Flash e do Zagor. Mas, nesse vídeo, eu vou falar sobre a história, eu vou mostrar como ficou a edição física em detalhes e eu vou dar alternativas do que eu acho que seriam histórias melhores do Flash e do Zagor para você gastar o seu dinheiro, basicamente. Mas, claro, se você quiser comprar essa edição aqui, compre à vontade. Eu não gostei, não quer dizer que é ruim. Eu vou dar aqui os motivos do porquê que eu não gostei. E aí você fica aí para assistir e me dizer nos comentários o que você achou. Bom, eu acabei de ler isso aqui. Eu saí de casa, fui dar uma volta num parque, numa praça, e li esse material aqui. Eu confesso que eu tinha bastante expectativa, porque eu sou fã de Zagor e eu sou fã de Flash. Então, são dois personagens que eu gosto, tendo um encontro e tem tudo para dar bom, né? Porque, caso vocês não tenham visto o meu vídeo sobre este crossover aqui, eu gostei muito desse material. Muito, achei sensacional. Então a expectativa estava elevada com esses crossovers da DC com a Bonelli. Porém, esse aqui ficou muito aquém. Eu vou dar um pouquinho do resumo aqui da história. O Flash, em Central City, ele vê uma criança com o seu símbolo no peito, o raio da força da aceleração. E ao tentar alcançar essa criança, ele tem uma visão de Darkwood, que é a terra do Zagor. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o Zagor, lá em Darkwood, também vê a mesma criança pedindo por ajuda. E quando tenta alcançar, tem visões do Flash. O que acontece aqui então é um encontro multiversal. O Flash acaba parando em Darkwood por causa dessa conexão com essa criança. Essa criança ela tem uma participação considerável na história. O Flash vai parar em Darkwood, encontra o Zagor de forma clichê até, sempre tem que ter, né? Aquele primeiro embate entre os heróis. Todo herói que faz um crossover com o outro começa na porrada. Isso é padrão, e aqui não é diferente. Então, começa com o Flash chegando em Darkwood e o Zagor sentando o cacete no Flash. Porque, ao chegar em Darkwood, o Flash perde os poderes da força da aceleração. Ou seja, ele não é mais rápido, ele é um cara normal. E até meio estrambelhado, sem os poderes da força da aceleração. Por que isso acontece? Porque o Gorilla Grodd, clássico inimigo do Flash, se une a Professor Hellinger, que é um clássico inimigo do Zagor. Os dois se unem e resolvem utilizar a força da aceleração e um item, uma MacGuffin, de uma história do Zagor, que eu acho que é a Rocha do Trovão. É a rocha que deu os poderes, que caiu um raio na rocha, ela deu os poderes pro Thunderman, que é um vilão do Zagor e aparece brevemente nessa história aqui. Assim como muitos outros, vários vilões do Zagor aparecem aqui, vários vilões do Flash, mas a maioria é com participações especiais, assim, sem muita relevância para a história. Os dois grandes vilões são o Professor Hellinger, do Zagor, e o Gorilla Grodd, do Flash. Ambos são cientistas, e ambos são arqui-inimigos desses respectivos personagens aqui, né? O Zagor e o Flash. Eles se unem e o objetivo deles é utilizar a força da aceleração, causar uma incursão entre as realidades, ou seja, uma história multiversal, como quase sempre é com o Flash indo para outro universo, né? E o objetivo é que com isso eles consigam recriar a realidade sem o Flash e sem o Zagor, para que o Gorilla Grodd consiga reinar em Central City e o Professor Hellinger consiga reinar em Darkwood sem a intervenção dos heróis que sempre impedem que isso aconteça. Qual que é o problema? Os diálogos são bem ruins. É muito diálogo expositivo, é muita exposição. Tem páginas e páginas do Gorilla Grodd e do Professor Hellinger conversando, falando o próprio plano que já está bolado e em andamento um para o outro. Como quem diz assim, Gorilla Grodd, mas a gente não conseguiria, sem o seu intelecto, ter usado a Rocha do Trovão para fazer com que a criança vá para Central City e traga o Flash para cá.
Aí o Gorilla Grodd, mas, senhor professor Hellinger, mas a gente não conseguiria, sem a sua genialidade, usar a força da aceleração de 2 universos para criar uma incursão. E aí fica nisso, e fica uma baboseira assim, falando o plano que os dois já bolaram, já está em andamento, inclusive já está quase no final, quando o Flash chega aqui, o plano já está bem avançado. E o Gorilla Grodd já estava em comunhão com o professor Hellinger há muito tempo. E o diálogo deles inteiro é disso. Enquanto o Flash e o Zagor estão indo até a Ilha da Caveira, se eu não me engano, que é o local onde está a base dos dois, enquanto a gente vê essa aventura acontecendo ao longo da jornada, a gente corta para cenas com os dois conversando e simplesmente falando o plano inteiro um para o outro. É de um nível assim muito tosco, é uma exposição muito tosca. Os diálogos não são nem um pouco naturais, são muitos diálogos assim meio bobos, meio redundantes, meio chatos. Eu realmente achei a leitura disso aqui um pouco enfadonha, sabe? Não consigo acreditar, porque tinha tudo para ser bom. E aí, claro, quando eles finalmente chegam na Ilha da Caveira, o Zagor e o Flash já passaram por muita coisa, incluindo participações aí de outros vilões, até um grande vilão do Flash, que eu não sabia que estava presente aqui, mas ele tem uma participação meio que tanto faz. Se tirar todas as cenas que ele apareceu, não muda nada na história, então... E eles finalmente chegam na Ilha da Caveira e a ilha explode e se revela, na verdade, o que eles estavam construindo lá com a força da aceleração, um kaiju mecha gigante de um gorila gigante. Então, cabe ao Zagor e ao Flash enfrentar um mecha kaiju gigantesco, um gorila, um King Kong de metal, com um baita ponto fraco bem no meio do peito. Sabe coisa de videogame? Quando tem um chefão que tem um ponto fraco e você tem que atirar sempre naquele ponto fraco. Enfim, esse robô tem um ponto fraco bem grande no meio do peito. E aí o Zagor e o Flash enfrentam esse robô e esse é o grande chefão da parada toda. Inclusive é só matar o robô que a história acaba. Não precisa nem lidar com o Gorilla Grodd e com o Hellinger. Não só a história acaba, como tudo o que aconteceu na história é desfeito. Ou seja, essa história meio que serviu pra nada. Tudo o que aconteceu, personagens morrem durante a história, uma tribo indígena é completamente destruída e nada disso importa, porque no final é tudo resolvido num passo de mágica. Enfim, não curti essa história aqui não. O roteiro é do Giovanni Mazzi e do Mauro Uzzeu, que eu confesso que não conheço, não li nada desses dois argumentistas aqui, roteiristas. As ilustrações são do David Gianfelice, que eu também não me lembro de conhecer. E as cores, que é o ponto alto para mim desse quadrinho, ele tem uma colorização muito próxima dos quadrinhos do Flash. Então, para quem já lê Flash, o Flash moderno ali, a fase do Joshua Williamson, que saiu aqui em 15 encadernados, por exemplo, vai se sentir bem em casa com as ilustrações e a colorização desse quadrinho aqui. E as cores são de Adele Matera e Luca Saponte. A arte, a princípio, eu achei boa quando eu folhei, quando eu comprei. Eu achei bem boa. Me lembrou, como eu falei, a arte padrão dos encadernados do Flash. Porém, ao ler o quadrinho, eu percebi que em alguns momentos, ela tem um layout, assim, as páginas têm um layout bem diferenciado, mas em alguns momentos isso atrapalhou, porque eu já não sabia muito bem o que estava acontecendo. Tem bastante sujeira, assim, bastante efeito especial, efeito de Photoshop, assim, nas imagens. A colorização também acaba, às vezes, um pouco deixando muito colorido, meio LSD a parada, meio loucona. E aí eu confesso que em alguns momentos eu errei a ordem dos balões. Por causa da disposição dos balões dentro do layout, eu li o balão errado na sequência que eu deveria ler ali. E não foi uma vez, foi mais de uma vez. Então pode ser um problema comigo, mas pode ser um problema com a diagramação aqui, com o layout das páginas. Mas não é uma coisa tão absurda assim. A tradução ficou a cargo do Júlio Schneider, grande clássico aí das traduções de Bonelli no Brasil, para a editora Mitos, para 85, Panini também. E ela é muito boa, assim, ela não percebi nada, nenhum erro, nem nada que me chamasse a atenção, até porque o que são ruins aqui são os diálogos. Eu acho que não é a questão da tradução do Júlio Schneider, assim, dos roteiros mesmo. Só em um momento aqui que ele deixou escapar uma frase que dizia menino índio, enquanto em todas as outras
vezes em que tribos indígenas foram mencionadas, está mencionando como indígena ou como povos nativo-americanos. Então, em uma única vez aqui escapou menino índio, que está em desuso, né? A gente acaba não utilizando mais porque no passado foi utilizado como um termo pejorativo e hoje tem caído para que se use esses outros termos que eu falei. Bom, isso é o que eu achei da história e da arte, e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do encadernado, do material físico, como que ficou esse encadernado. Bom, agora que a gente falou da história, vamos dar uma olhadinha em como que ficou o encadernado. Então, ele é capa cartão, é um formatão bem grande, do tamanho desse aqui, ó. Vou botar aqui, ó, um do lado do outro, do Batman de Landog. Então ele tá bem parecido com o Batman de Landog, mas ele é um pouco mais fino e até um pouquinho menor aqui, ó. Por algum motivo tem aqui meio centímetro, eu acho, não sei, um pouquinho menor. E é mais fino, né? Tem menos histórias. Então capa cartão, verniz localizado, ó. Bem bonito, muito bem feito. Atrás também tem uma arte linda, ó. Muito legal. E aqui, bem bonito, segunda capa, quarta capa, quer dizer, terceira capa, quarta capa. E aí a gente tem aqui também uma arte legal, só em linha, né, sem cores, sem preenchimento. A Machadinho Relâmpago, que é a história, o nome desse crossover. Aqui o expediente. Aqui um sumário. Lá no final, a gente vai ter aqui um quem é quem, que é interessante para quem não conhece os personagens, né, quem é o Zagor, quem é o Flash. Um prólogo de 20 páginas, que realmente um prólogo para a história principal, nem sei por que está separado, porque na Itália provavelmente saiu o prólogo primeiro, em algum especial, e depois saiu o crossover em si, né? Depois a gente tem 3 textos extras, eu adoro quando vem textos complementares e tal, então isso aqui eu achei bem interessante. Então aqui a gente tem o primeiro texto, aqui a gente começa com o prólogo, que é da mesma equipe que faz a história principal. Como eu falei aqui, ó, a arte, ela lembra bastante as histórias do Flash, então lembra muito mais Flash do que Zagor. Eu sinceramente acho que vai estranhar bastante para fãs de Zagor aqui essa história. Eu não sei bem se vai funcionar para fãs de Zagor, mas para os fãs de Flash vai ser um pouco mais familiar. E o papel, ele é fino, mas ele é uma folha couché, não é LWC nem offset. Então é um couché fino, porém com uma qualidade de impressão muito boa, não tem transparência. Olha só, até nessa página branca você vê que é uma transparência zero praticamente, né? Ó, aqui a gente tem umas páginas em splash page, que é algo que não é comum no universo Bonelli, então é algo mais pertencente a esses crossovers com a DC do que nas histórias Bonelli padrão, né? Até mesmo, às vezes, imagens de uma página só, que é tipo full page, assim, já são difíceis de encontrar nos quadrinhos Bonelli, que seguem um padrão mais de tirinhas, né? Ou com 6 quadros, ou com 2 quadros aqui, um quadro grande aqui, 2 quadros aqui, de forma assim mais quadrada, mais antiga, mais tradicional, digamos assim. E aqui não, aqui a gente vê layouts de página que remetem mais a os quadrinhos norte-americanos, com, ó, bem diferenciados esses layouts aqui de splash pages e aqui também, ó, full page. Isso não é comum nos quadrinhos Bonelli. Se você não lê Bonelli, já fique sabendo que isso aqui é mais comum isso aqui é uma coisa que a DC está trazendo para esses encadernados. Não é tão comum na Bonelli, não. Muito pelo contrário, é bem raro. Bom, é isso aí. Às vezes fica uma bagunça essa arte, ou essa colorização, ou esses balões, mas nem sempre. Ó, aqui eu até achei que fosse uma referência ao Shazam, porque ele encontra 7 xamãs que cada um representa uma força da natureza, ou a luz do dia, as sombras da noite, a passagem do tempo, a força do vento, as raízes da terra, a fúria da água e a força do fogo. Eu pensei, caramba, eles vão dar poder para alguém e vai trazer o Shazam. Mas não sei se isso é uma referência a alguma coisa que eu não conheço, provavelmente do Zagor. Porém, o Zagor não conhece esses personagens também. Ele conhece aqui nesse momento, então eu não sei o que queria dizer isso aqui, ou para onde que vai levar, porque simplesmente não faz muita coisa, sabe?
O que eles fazem aqui é devolver um pouquinho da força da aceleração do Flash, porque ele estava sem nada. Mas tirando isso, não fica explicado aqui quem são essas pessoas e qual é o objetivo deles. Bom, tem bastante texto, bastante balãozinho de texto e, como eu falei, às vezes meio bagunçado. Eu perdi assim a ordem de leitura algumas vezes. Aqui a gente pode ver um pouco do, como eu falei lá, o plano do Gorilla Grodd com Hellinger, que é fazer um mecha kaiju gigantesco em forma de King Kong, com um ponto fraco bem nítido no meio do peito. E aí ele, basicamente com uma rajada sônica de força da aceleração, ele destrói Darkwood. E tem uma cena bem legal que é essa daqui, ó, que é uma cena que eu curti bastante o quadro em si, né, o desenho aqui, mas que no grande esquema das coisas não significa praticamente nada. E é isso, não vou mostrar o final da história aqui, vou pular para os extras, para cá. Então aqui a gente tem o primeiro texto, O Encontro Impossível, por Giovanni Masi e Mauro Zeu, onde eles falam um pouco dessa questão do Flash ser um personagem que já tem um histórico de quebra de universos, de multiverso, de atravessar para cá e para lá e fazer esse tipo de crossover. Aqui a gente tem alguns rascunhos. Aqui de novo mais um texto sobre os heróis. E aqui um texto chamado Atualizar o Mito, que também fala de novo dos heróis, mas principalmente aqui pelo Zagor. Bom, mas como eu disse, eu gosto desses personagens, então eu gostaria que, se você quiser conhecer esses personagens, começasse por um material mais interessante de cada um deles. Então, fica aqui a minha recomendação para Zagor Origins, que é esse material aqui, publicado em 2 edições, capa cartão e coloridas. A arte é absolutamente lindíssima, a história é muito legal, e é uma baita história do Zagor, excelente para começar a ler o personagem. Lá no site da Mitos você consegue comprar hoje, usando um cupom que eu vou deixar aí no comentário fixado. Você consegue comprar esse material aqui por R$ 82,00, se eu não me engano. Pelo menos para mim saiu com frete, os dois, mais o desconto por R$ 82,00. É mais caro do que comprar esse aqui, que custa R$ 50,00? Mas é muito melhor. Isso aqui é realmente muito melhor, esse material. Ou então, se você gosta do Flash, quer ler uma história melhor do Flash, também deixo aqui a recomendação da Saga do Flash do Mark Waid, que está saindo no Brasil no formato saga de R$ 39,90, por aí, né, o preço nas bancas. E aí você deve encontrar aí no site da Panini ou na Amazon. Esse aqui é um material importado, mas ele tem basicamente a mesma coisa que a Saga do Flash, que é a fase do Mark Waid. Também é em capa cartão, a única diferença é que ele é mais grosso, ele tem mais ou menos 2 edições da saga por encadernado, e também que o papel dele é couché, e o da saga é offset. Além disso, tem também saindo agora a nova fase do Flash, desenhada pelo brasileiro Mike Deodato Jr., está saindo num mix de Mulher Maravilha e Flash, aí é por volta de R$19,90, eu acho, cada número. E tem outras coisas, se você procurar usado, você pode encontrar os 15 volumes capa cartão da saga do Joshua Williamson, tem 4 capas duras que estão aqui, ó. E além disso, saiu aqui em ônibus, caso você prefira, a fase do Jeff Jones, que eu tenho aqui o 3º ônibus e o resto eu tenho aqui em encadernados. A fase do Jeff Jones que começa dois ônibus do Wally West, o 3º ônibus tem o retorno do Barry Allen para o universo DC depois de 25 anos da Crise nas Infinitas Terras, o desaparecimento dele, e termina no Flashpoint, o ponto de ignição que dá origem aos Novos 52. Bom, é isso. Infelizmente eu não curti, eu gostaria muito de ter gostado desse material, eu fui com bastante sede ao pote, mas não foi pra mim. Se você gostou, deixa aí nos comentários, não tem nenhum problema. Como eu falei, a minha opinião eu não tô dizendo que o material é ruim, que o encadernado é ruim, mas que eu não curti o tanto que eu esperava ter curtido. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal. Valeu!